conta uma história pra mim. Conta uma história pra mim. Uma história que tenha começo, meio e fim. Conta sem demora pra botar pra fora, tintim por tintim. Um belo dia. Bom dia! Eu me chamo Sol e sou a principal estrela do sistema solar. Você provavelmente já me desenhou um círculo amarelo do qual partem raios, às vezes até me dão um rosto com olhos e boca, já que eu pareço uma gigantesca bola de fogo. Não posso reclamar desses desenhos simpáticos. Como você deve imaginar, sou muito atarefado. Sou chefe do departamento das coisas solares e trabalho dia e noite, noite e dia. Para escrever esta história, fiz algo que jamais tinha feito antes. Atrasei o amanhecer por alguns minutos durante vários dias e usei esse tempo para colocar as palavras no papel. Alguns cientistas até ficaram preocupados por eu não nascer na hora certa e acharam que o mundo ia acabar. Como você pode ver, o livro está pronto e o mundo não acabou. Toda hora vejo amigos se divertindo juntos, seja no Brasil, seja em Madagascar, seja na Austrália. Com toda certeza, já vi você zanzando por aí, na rua, na escola, no parque. Mas se você me perguntar por que esta história é sobre esses dois meninos e não sobre você ou qualquer outra pessoa, eu não vou saber responder. Assim é o mundo das histórias. Não há muitas explicações. E por que você está lendo esse livro ou ouvindo essa história? Eu posso dizer, assim é o nosso mundo, meu e seu. Mas saiba que há muitas maneiras dessa história ser sua. Se você ler ou ouvir até o fim, ela é sua. Se você pensar sobre ela, a história é sua. Se você sonhar com ela, é sua. Se você falar dela para outras pessoas e contar do seu jeito, você terá escrito este livro comigo. Se você imaginar João e Pedro como seus amigos, se parecer que você os conhece, se achar que eles vivem dentro de você, a história é sua. E imagina a minha felicidade se um dia você me contar que eu sou seu amigo também. Rio de Janeiro e Moscou. Um belo dia, João e Pedro se conheceram. Tudo se passou há alguns anos, no recreio do primeiro dia de aula. Era uma manhã bem quente. Eu me lembro de ter caprichado além da conta naquele verão. Os meninos eram alunos novos numa escola nova. Estavam na fila da lanchonete, um atrás do outro. João pediu um misto quente sem presunto e Pedro pediu um misto quente sem queijo. Um misto quente sem presunto é um queijo quente, disse a moça da lanchonete. Mas eu nunca vi um presunto quente na minha vida. Será que existe? Pois existia. Os sanduíches ficaram prontos no mesmo segundo. João e Pedro não tinham muito mais o que fazer. Então demoraram uma eternidade entre uma mordida e outra, mastigando tudo. Os colegas de sala, por sua vez, comeram seus lanches bem depressa para sobrar mais tempo de recreio. Parecia que todos ali já se conheciam. Quando os sanduíches acabaram, um puxou o papo com o outro. Mas não foi assim que a conversa começou. Vamos ser amigos? Vamos.
Eles mal trocaram 10 palavras no primeiro dia de aula, mas as 10 palavras viraram 100 nos próximos dias. E as 100 logo viraram 1000. As coisas sempre acontecem no seu tempo. Os dois juntos se sentiam valentes para conversar com os novos colegas de sala. Assim, eles se tornaram amigos do melhor jeito possível. Um ajudava o outro a vencer os medos, fazia companhia, os dois foram se enturmando aos poucos. Mas João e Pedro eram mais felizes quando estavam juntos. E eu era mais feliz quando estava com eles. Os meninos eram bem grudados, gostavam de quebra-cabeça, compartilhavam lanches, estudavam juntos. Aos fins de semana, quando havia peça de teatro ou filme bacana em cartaz, a mãe de João ligava para a mãe de Pedro e lá iam os 4 se esbaldar. Quando a chuva ia para longe e apenas o céu azul me acompanhava, o pai de Pedro ligava para o pai de João e lá se iam os 4 jogar futebol. João tinha um lindo gato amarelo, parecido com um leão. E não é que o gato Manuel adorou Pedro desde o primeiro momento em que o viu? João achou que isso era um ótimo sinal, porque o Manuel quase sempre se escondia das visitas. Um sempre pousava na casa do outro. Cada um tinha sua escova de dentes no banheiro do amigo. Certa vez, a persiana do quarto de Pedro ficou aberta a noite inteira e eu tive a sorte de amanhecer em seus rostos. João na cama, Pedro num colchonete no chão. Um sempre emprestava a cama para o outro. Estavam de olhos abertos, em silêncio completo. Sem saber se João já tinha acordado, Pedro teve vontade de dizer uma coisa e disse: "Eu sempre quis ter um irmão, sabia?" João sorriu e respondeu para o teto: "Eu também sempre quis um irmão. Durante vários meses eu iluminei esses rapazes. Vi tudo acontecer bem do alto, bem de perto. João tirando notas altas em língua portuguesa e Pedro gabaritando provas de geografia e de história. João e Pedro se divertindo com outros amigos, se divertindo sozinhos, João tomando tombo de bicicleta, Pedro levando caldo do mar. No último dia de aula, bem no início de dezembro, eles pediram seus mistos quentes esquisitos pela última vez naquele ano. Eu estava indo embora, porque já eram quase 7 da noite. "Eu vou me mudar", disse Pedro, a voz sumida. "De apartamento?", perguntou João. "Eu vou me mudar do Brasil." "Mas é aqui para perto?" "Não, é para bem longe. Eu vou para a Rússia", disse Pedro, o rosto meio nublado, meio chuvoso. "Naquele dia, pedi licença à lua para ficar com meus amigos mais alguns minutinhos. Pedro se mudaria com a família no começo de janeiro. Por isso, eles tinham dezembro inteiro para se divertir. E assim foi. Fizeram piqueniques, comeram cachorro quente, chuparam picolé, foram à praia, visitaram cachoeira, reviram os amigos da escola. João foi com Pedro e os pais dele compraram um casacão, um tão acolchoado e grandalhão que Pedro, só de experimentá-lo, ficou suado o dia todo. Certo dia, o pai de Pedro mostrou a eles o passaporte do filho e João achou o amigo muito importante por ter um documento bonito como aquele, parecido com uma agendinha. Aquele dezembro correu depressa. Foi um mês quente, mas não tanto. Assinei um acordo com as nuvens carregadas de chuva para que elas só viessem no dia que Pedro fosse embora. Fiz tudo o que podia para que as temperaturas ficassem agradáveis e eles se divertissem à beça fora de casa. Mas não havia como preparar uma recepção mais calorosa para Pedro e sua família na Rússia. Eu sou uma das maiores estrelas do universo, mas não sou tão poderoso assim para trazer calor aos países mais frios durante o inverno.
Enquanto me dedicava a fazer o verão no Brasil inteiro, sabia que a Rússia, em pleno inverno, pareceria esquecida por mim. No inverno russo, eu apareço por pouco tempo no céu. Lá escurece às 4 da tarde. Nessa época, enquanto faço as malas e me despeço dos adultos cheios de casacos e das crianças com mais casacos ainda, as pessoas olham para mim e dizem: Sol, fique mais um pouco, brilhe mais aqui. Mas eu não posso mesmo. Assinei um tratado de inverno-verão há milhões de anos. E lá diz que eu não posso deixar o inverno dos países frios menos frio, nem o verão dos países quentes menos quente. Por isso invento uma série de desculpas esfarrapadas. Perdão, preciso comprar pão na padaria. Amanhã eu volto. Vocês me desculpem, mas eu tenho de trocar o pneu de minha bicicleta ali na oficina. Sinto muito, estou com dor de garganta, preciso chupar uma bala de gengibre. Pedro e sua família enfrentariam o inverno com temperaturas à beira de menos 10 graus. Se você ainda não faz ideia de quão frio é isso, imagine o congelador de uma geladeira. Imaginou? Pois ainda está quente. É um freezer. Mas uma coisa eu aprendi: oferecendo luz e calor, entra ano, sai ano, as pessoas se acostumam com tudo. Pode demorar dias, pode demorar meses, mas se acostumam. 4 de janeiro, Pedro embarcaria com a família para a Rússia à noite. Conforme o acordo que firmei com as nuvens carregadas, choveu e trovejou sem parar aquele dia. A chuva desabava em lágrimas. À tarde, Pedro apareceu na casa de João para se despedir. Eu, muito acanhado através das nuvens cheias d'água, pouco enxerguei da despedida dos amigos. Se já é difícil enxergar enquanto se chora, imagine como é pior ver algo quando choram à sua frente. Apesar das trovoadas, ouvi tudo muito bem. Daqui um tempo eu volto, meu pai que falou, disse Pedro. Tem certeza de que é só por um tempo mesmo? Tenho. Obrigado por ser meu amigo. E isso não se agradece com palavras, se agradece com um abraço. E assim foi. Já era noite quando Pedro embarcou no avião com seus pais. A lua me contou que a viagem correu bem entre o Brasil e a Rússia, sem turbulências, e que às vezes Pedro abria sua janelinha e logo a fechava. Quando o avião estava quase pousando em Moscou, atropelei todas as regras do Tratado Inverno-Verão. Coloquei lenha na fogueira do meu coração. Tomei vários chás, canjas de galinha, pelando de quentes. Fiz de tudo para dar a melhor e mais calorosa recepção possível a Pedro, mas não consegui. Menos 4 graus. Ainda era frio para burro. E assim a gente encerra a primeira parte dessa história.